Eu sempre faço essa mesma pergunta para todo mundo, aqui ela é a mesma. Eu acho que isso você não deve ter falado em nenhum podcast. Como foi a sua infância e em relação à espiritualidade? Você era católico, evangélico, acreditava em espírito? Como foi o Ivanzinho? Você já tinha esse vozeirão na infância ou não? Só faltava o bebê com esse vozeirão. Aí os pais saíam correndo, né? Não, mas eu comecei católico, formação católica. Meu pai era católico, meu pai era português. Minha mãe do Espírito Santo, católicos. Fui batizado, fui crismado. E tem um dia que para mim foi um dos dias mais importantes, inclusive, da minha história de vida, que é o dia da minha primeira comunhão. Olha só, que interessante. Eu não consigo esquecer. Foi um dia onde bateu uma felicidade em mim, que até hoje eu sinto quando eu lembro desse dia, né? Uhum. Eu todo de branquinho, né? Foi a primeira vez que eu experimentei uma hóstia, né? Eu tomei a hóstia. Uhum. Então, para mim, marcou na minha vida. Engraçado. Mas depois eu não continuei frequentando muito, não. Tá. Me incomodava muito a igreja com a coisa de ajoelha, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. Aquilo me aborrecia tremendamente. Entendi. E fui esquecendo da religião em si, né? Só depois da adolescência, bem depois, é que eu comecei a querer saber quem era Jesus, né? Que homem é esse? Mas eu não entendia também direito, né? Isso foi acontecer bem mais para cá. Tá, então você teve uma formação católica, como a maioria dos brasileiros, né? E ali lá pela adolescência você começou a ter as suas crises, diríamos assim, como de percepção mesmo, de né? questionar. Começou a se tornar um questionador, talvez. Questionador ali, que você não queria aquilo, não... Porque eu começo já estou fazendo teatro, né? Claro. Então eu começo lá nos 15 anos, já estou com 16 anos. E no teatro tinha um pouco isso, né? Ninguém cultuava muito religião, né? No máximo era uma macumbinha aqui, uma macumbinha ali, coisas de Rio de Janeiro, né? Que sempre tem vamos no terreiro, não sei de quem, numa festa, não sei, de alguém, de alguma coisa, mas nunca nada sério. Realmente até ali não. Mas conforme eu vou envelhecendo é que eu começo a questionar. E principalmente, já morando em São Paulo, que eu fui atropelado na Avenida Paulista por um ônibus. Nossa. E esse ônibus, quando bateu no meu corpo, na Paulista, ele jogou meu corpo longe, mas a minha alma ficou. Então foi a minha primeira experiência de falar, existe sim isso. Porque até então eu tinha dúvidas com relação a essa existência da alma, né? Mas como é que foi isso aí? Porque eu fiquei imaginando meio que uma cena tipo de desenho animado. Quando atropela, o corpo sai voando, daí fica a alminha ali, né? O desenho da alma. Eu vou até desenhar um pouco melhor. Assim, o que estava acontecendo na Avenida Paulista? Ela não tinha o canteiro do meio, como tem hoje. Sei. Era aquela faixa amarela. Uhum. Um lado estava totalmente parado e o outro estava livre. O ônibus saiu desse lado parado, lá de trás, a toda velocidade, e veio pelo livre para ultrapassar. Eu estava na faixa amarela, ele me pega na faixa amarela. Quando eu olho, que eu percebo aquela coisa gigante perto de mim, eu falo assim, morri, e afasto o rosto e dou as minhas costas. E bate, é um barulho tremendo, né? Parece um canhão explodindo. E aí o corpo foi. Tanto que o meu joelho, né, estragou bem aqui os dois joelhos, né? Eu fui embora. E eu fiquei daqui olhando tudo. Aí tem um blackout, há um tempo aí, que eu não sei que tempo é esse, e eu já estou no corpo novamente. Já está cheio de gente em volta, aquela coisa que todo mundo fica olhando, né? E eu levanto querendo matar o motorista do ônibus. Um médico que estava no congestionamento vem correndo para mim e fala assim, não, você pode estar com hemorragia interna. Entra no meu carro que eu vou te levar para um hospital. Aí ele já me tira dali e vai embora comigo. Então essa foi uma experiência
muito grande, que de vez em quando, acho que durante uns 5 dias pelo menos, eu estava fazendo uma peça de muito sucesso, chamada Ratoeira, da Agatha Christie, que era um sucesso mesmo, era uma coisa incrível. E uns 5 dias eu tinha meu corpo tremia, sabe? É como se alguma coisa estava se ajeitando, sabe assim? Era como se fosse essa alma estava se localizando novamente. Então, isso marcou muito para mim. Aí eu começo a questionar, o que a gente está fazendo aqui? Né? Por que a gente vem para cá? O que é isso aqui? A vida é só isso? Quer dizer, eu podia ter morrido ali, acabou? Né? Aí eu começo a questionar. E começo a buscar tudo que você imagina, mas muito de leve, né? Como tinha muito movimento da nova era, tudo isso, aí eu começo a buscar todos esses caminhos, budismo, isso, aquilo, mas tudo muito pequeno. Nada ainda de me jogar de cabeça. Né? Interessante. Essa experiência de quase morte, vamos supor assim, né? Você teve um atropelamento ali, foi um divisor de águas na sua vida. Sim, não teve, sim, foi mesmo. Não teve. Ali você percebeu que você provou para você mesmo que você tinha uma alma, um espírito. Né? Exato. Até então, porque até então, hoje já é mais comum todo mundo aceitar isso, né? Mas naquela época não se aceitava. Era uma coisa quase absurda alguém falar isso aí. Você teve uma visão, na verdade, é como se você tivesse se projetado involuntariamente para fora, é como se estivesse tendo uma projeção astral, digamos assim, só que sem ser por conta de um sono, ou por conta de uma meditação, você teve por conta de um acidente. De um acidente, de um baque mesmo. Né? O baque foi tão violento que houve essa separação. Você chegou a ter outras experiências dessas em que você projetava a sua alma para fora? Não. Né? E aí você olhava seu corpo de longe? Não. Eu tentei, inclusive, nessa época que eu era muito maluco, as pessoas diziam que eu ia enlouquecer. Eu lia todos os livros que você possa imaginar. Todos os exercícios eu fazia sozinho em casa. Esse de projeção, de sair do corpo. Mas toda vez que fazia um barulho, eu não passava dali. Tem como se fosse um interruptor, né? Dali eu não conseguia passar. É interessante isso. O barulho é como se me assustasse aquele barulho, talvez remetesse lá para trás, talvez. E aí eu segurasse, né? Provavelmente era isso, porque eu lembro que a minha primeira projeção, que eu saí da projeção, né, ou seja, quando você volta pro corpo, foi porque eu fiquei muito eufórico. Então, quando você tem uma emoção um pouco acima da média ali, você não está tão bem estabilizado, digamos, você tem ou um susto, ou um medo, ou uma alegria, ou uma euforia, você meio que volta. Pode ser que seja exatamente isso. Concordo.